Marcos são cristologia e discipulado. E esse texto que vamos ler agora, ele trata exatamente desses dois temas. Sendo que hoje à noite nós vamos tratar mais do tema do discipulado do que mesmo da cristologia, apesar de que uma coisa está tão entranhada na outra que fica meio que difícil separá-la, mas vocês vão entender aonde a gente quer chegar hoje à noite. Marcos, capítulo número 16, verso 1 diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, já tinha sido removida, que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra é espelho perfeito para as nossas almas, para enxergarmos, ó Deus, os defeitos mais ínfimos de nossas almas. Te peço que nessa noite o Senhor nos ajude, por meio da tua palavra, a sermos, ó Deus, corrigidos no que precisa ser corrigido, e assim poder viver para a tua honra e glória. Louva o teu nome, Senhor Deus, por meio da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Preste atenção. Creio eu que este seja o texto que mais divide a raça humana. Aqui é onde os que têm a fé bíblica e verdadeira no coração são separados, apartados dos demais homens da face da terra. Isso porque é muito fácil dizer que crer em Jesus Cristo, que ele veio a este mundo, reconhecer que ele ajudou muitas pessoas, que era um homem de uma ética e moral elevadíssima, que sofreu injustamente a morte, que foi crucificado entre dois ladrões e que era um bom homem. Era um bom homem. Até os ateus, por mais inimigos do evangelho que sejam, concordam que houve um Jesus histórico que andou por este mundo, que fez o bem às pessoas e que morreu por causa dos conchavos políticos dos romanos e dos líderes religiosos daquela época. Como coloquei a questão, é fácil crer em Jesus nestas categorias naturais, de um simples homem como um grande filósofo, um grande psicólogo ou um grande político que entendia as dores, as mazelas, as dificuldades humanas. Como vimos no sermão anterior a este, no livro de Marcos, Bertrand, o general de Napoleão, ele não entendia como alguém podia crer em Jesus além das categorias do que é meramente humano. No entanto, é exatamente neste ponto, irmãos, onde a raça humana se divide. É aqui onde há um divisor de águas entre homens e homens. Porque acreditar que Jesus é mais do que isso, que se fala nos ambientes acadêmicos mais refinados do mundo moderno, que ele foi um grande filósofo, que ele foi um grande estadista,
mesmo sem estado, mas que ele foi um grande psicólogo, um homem de bem, um homem de uma elevadíssima moral. Crer nisso é fácil. Mas o grande distintivo de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que a ele foi dado uma fé, a ela foi dada uma fé que somente aqueles que nasceram de novo conseguem crer na ressurreição de Jesus como um fato e uma verdade. Crer na ressurreição de Jesus é algo que pertence ao campo da fé. Esta fé, e é aqui onde eu abro esse parênteses para dizer, este grande privilégio, não é um mero assentimento intelectual, mas sim uma convicção que Deus dá àqueles cujo coração foi transformado pelo Espírito Santo através da pregação da palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé em Cristo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Nos dias posteriores à ressurreição de nosso Senhor, tudo que os judeus e os romanos mais fizeram foi tentar desacreditar a mensagem da ressurreição de Jesus. Eles queriam levar o povo a pensar que a ressurreição de Jesus era qualquer outra coisa menos ressurreição. Aliás, eles até ensaiaram isso. Eles até ensaiaram essa ideia. Por exemplo, venha comigo a Mateus, por favor, capítulo de número 27. Mateus 27. E veja dos versos de número 62 a 66. Mateus 27, do 62 ao 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça, agora veja o ensaio, que vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda no túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Permaneça com sua Bíblia aberta aí. Perceba, eles entendiam que uma escolta resolveria a questão. Já vista, não acreditarem que Jesus ressuscitaria, mas sim, e acima de tudo, que o corpo dele poderia ser roubado e escondido, levando o povo a crer que Jesus tinha ressuscitado. No entanto, com escolta, sem escolta, com todas as escoltas do mundo, seja lá o que tivesse ali naquela porta, o fato é que a ressurreição acontece. Então, como eles já tinham ensaiado o que dizer, de certo modo, eles dizem o seguinte, depois da ressurreição, capítulo 28, versos de número 11 a 15. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Eu não vou entrar para explicar isso aqui agora, mas só nesse ponto aqui, já tem um detalhe que não pode passar despercebido. Numa situação feito esta, um preso político ter o corpo roubado e os guardas terem dormido no serviço, óbvio que eles iam sofrer a pena capital.
Bem, seguindo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Aliás, até o dia de hoje mesmo. Diga-se de passagem. Até o dia de hoje, os judeus acreditam que Jesus, os judeus não crentes, acreditam que Jesus não ressuscitou. Mas bem, esta foi a primeira tentativa de desacreditar a ressurreição de Cristo. Outros chegaram a dizer que foi apenas alucinação das mulheres. Celso mesmo, o historiador ateu romano, costumava alfinetar Orígenes, dizendo que as mulheres alucinadas viram Jesus ressurreto. Outros chegaram a afirmar que Jesus apenas ensaiou estar morto. Ele apenas desmaiou na cruz e voltou à vida no túmulo. Bem, por que houve inúmeras tentativas de desacreditar a ressurreição de Jesus? Aliás, por que até hoje os homens insistem em desacreditar qualquer ideia acerca da ressurreição de Jesus? Por quê? Porque a ressurreição de Cristo não é um mero fato cuja ciência pode provar. Pelo contrário, é algo completamente fora da lógica, fora das linhas racionais, profundamente antagônica à ciência e toda a sua carga de saber. A ressurreição de nosso Senhor não é um fato onde os cientistas mais renomados possam juntar as somas dos átomos e reproduzir aos magotes. Não. Antes, é algo profundamente intrigante para as melhores mentes deste mundo. Por esta razão, o mundo, com todo o seu saber, ele desacredita da ressurreição de Cristo Jesus depois de 3 dias morto. É algo além das capacidades racionais, cartesianas, humanas. É inalcançável para a carne mortal e limitada pelo pecado, porque é uma operação do poder de Deus. Não à toa, o apóstolo Paulo vinha em sua primeira carta aos Coríntios e dizer: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Exatamente isso. Estamos diante de um fato que se discerne espiritualmente. Não há outra forma, não há outro meio, outro jeito. Se Deus não abrir nosso discernimento espiritual, não conseguiremos crer uma grama sequer no que aconteceu nesse texto que nós lemos. Se Deus não abrir a nossa mente, estamos abordando hoje à noite, irmãos, o fato ocorrido com nosso Senhor, o qual nós podemos chamar de a coroação da paixão. A coroação da paixão, ou seja, todo o sofrimento, tortura, crucificação, cuspida, peia que ele levou, morte na cruz e sepultamento que a gente viu no capítulo 15, seria tudo isso em vão se Jesus não tivesse ressuscitado, como dissera que aconteceria. A ressurreição de Cristo, ela é a coroação final da sua paixão. É aqui que vemos todos os seus inimigos serem derrotados para todo sempre. Eles pensaram terem ganho a guerra, mas na verdade ela estava apenas começando e dessa vez o vencedor era Cristo. Era não, é. Todavia, irmãos, a mensagem da ressurreição era algo que não apenas os inimigos não criam, era também algo que os primeiros crentes não compreendiam totalmente. Eles não compreendiam. E isso fica evidente no fato de que mesmo aquelas mulheres piedosas não entenderam totalmente a mensagem de Cristo, quando ele disse que morreria, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Isso fica mais que evidente no registro
exato dos 3 primeiros versículos do capítulo 16. Então volte comigo e veja comigo do verso 1 ao 3. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Só até aí. Observe. Estas mulheres são as mesmas que observavam Jesus de longe, no versículo 40, e acompanharam o cortejo até o túmulo, segundo o versículo 47 do capítulo anterior. Ocorre que quando o sábado acabou, às 6 da tarde, as lojas abriram, é comum que as lojas abram, lá no sábado judaico, após as 6 da tarde. E elas compraram, então, os óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Esta unção é tardia, devia ter ocorrido no ato do sepultamento, mas talvez elas não puderam participar do que José de Arimateia e Nicodemos fizeram no sepultamento, na unção do corpo de Jesus, no capítulo 19 de João. Então, bem cedo, ao nascer do sol, provavelmente às 5 ou 6 da manhã, elas foram ao túmulo com este propósito de ungir o corpo de Nosso Senhor como um ato de devoção. Um ato de devoção. Como não era verão naqueles dias, o corpo demorava um pouco mais para se decompor. O fato é que elas não entenderam, quando Jesus anunciou aos discípulos, nos capítulos 8, 9 e 10, que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Vocês devem lembrar que Jesus disse isso para os discípulos: vou morrer, vou ser entregue aos gentios, vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, no domingo pela manhã, estas mulheres ainda estavam com a velha perspectiva no coração de que Jesus morreu, mas não ressuscitaria. Até porque, como judia que eram, elas acreditavam numa ressurreição, sim, mas na ressurreição do último dia. Vocês devem lembrar daquele momento em que Maria, ou é Marta, não lembro agora exatamente, estavam falando com Jesus e disse exatamente isso para Jesus: não, meu irmão há de ressuscitar no último dia, a respeito da ressurreição de seu irmão. Porque eles acreditavam que sim, ressurreição, não os saduceus, mas os fariseus e outros grupos sim, que haveria uma ressurreição, mas essa ressurreição seria no último dia, o dia da prestação de contas, e assim sucessivamente. Então elas ainda estavam com essa perspectiva no coração de quê? De que iam ao túmulo e encontrariam o corpo de Nosso Senhor estendido sobre a laje onde foi sepultado. Veja, a grande mensagem por trás dos atos devotos dessas mulheres, a grande mensagem que temos aqui nesses 3 primeiros versículos, é o de devoção sem compreensão. Devoção sem compreensão. Em outras palavras, elas estavam com um coração piedoso, queriam servir a Cristo, mas não compreendiam que aquele ato era um atestado de insuficiência de entendimento da pregação de Cristo. Se tão somente elas tivessem entendido e crido corretamente que ao terceiro dia Jesus não estaria mais no túmulo, óbvio que elas não se dariam o trabalho de procurá-lo como foram. O que significa isso? Devoção sem compreensão. O apóstolo Paulo vai falar acerca dos judeus, no capítulo 10 de Romanos, versículo 2, dizendo o seguinte: porque dou testemunho a favor deles, que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Neste ponto, queridos irmãos, eu vejo a melhor representação da igreja moderna aqui. Ela até tem certa devoção. As pessoas vêm para ambientes de culto, você vê aos magotes as pessoas indo para as igrejas superlotadas e cheias.
Mas a compreensão acerca do que de fato é a vida cristã é que fica aquém da revelação bíblica. Muitos cristãos vivem uma fantasia espiritual e não sabem. Vivem uma fantasia da fé e não sabem. Devoção sem compreensão. Suas perspectivas de uma vida abundante aqui na terra, cheia de riquezas, saúde, poder, influência política, ostentação acadêmica, diplomas na parede, flerte com os projetos de vida deste mundo, atestam a insuficiência, o baixo entendimento e discernimento real do Evangelho. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela é chamada a peregrinar neste mundo com os olhos postos constantemente na eternidade. Na vida por vir, no céu. Não aqui, como se aqui fosse o nosso destino final. Ouça isso em nome de Deus e das Escrituras, crente. O seu destino final não é aqui. Colossenses capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo nos exorta: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. O que é que ele está querendo dizer? Parem de priorizar o que é deste mundo, desta vida, desta era, desta existência. Pense nas coisas lá do alto. Será que Paulo estava sendo radical demais ao dizer isso? Será que isso não é farisaísmo? Para os coaches, é. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba, mais uma vez o apóstolo afirma que nossa preocupação primeira deve ser com a pátria celestial e não com a terrena. A pátria celestial é o nosso lar final. Caso contrário, estamos como estas mulheres, crendo, mas não compreendendo, não entendendo totalmente a mensagem do Evangelho. Além disso, meus irmãos, se tem algo que revela o quanto a igreja vive uma baixa compreensão acerca do que é a vida cristã nos dias atuais, é que ela não incomoda mais moral e eticamente a vida pecaminosa deste mundo. Não incomoda mais. Temos fraquejado em testemunhar uma vida separada, apartada da impiedade deste mundo. Somos como camaleões metamorfoseados nas engrenagens desta era. Infelizmente, devido à nossa baixa compreensão do Evangelho, à nossa baixa compreensão da mensagem de Cristo, temos deixado de ser sal e luz. Sal e luz. Vivemos o cristianismo do marketing. Vivemos o cristianismo da franquia. Hoje não se abre mais congregações, se abre franquias. Olha que nível chegamos, irmãos. Isso é mundanismo puro, puro. Isso é negócio. Para o mundo isso funciona perfeitamente bem, dá certo. Para empresas seculares, perfeito. Mas para a igreja não, essa nunca foi a nossa prática. E nunca deve ser. Igrejas nascendo por negociatas de contratos e não debaixo de oração, de gente orando, de joelhos calejados, de mãos levantadas aos céus, de missionários sendo enviados, jovens com um coração queimando por Cristo para pregar o Evangelho em todas as nações. Não, vamos fazer um contrato. Vamos abrir uma franquia da Memorial. Então, nós temos que bater metas. Se não bater metas, fecha a franquia. Isso é mundo puro. Isso é uma baixa compreensão acerca da mensagem total do Evangelho. Não somos mais o cristianismo do poder de Deus que faz a igreja crescer, da mensagem que incomoda a consciência pecaminosa e transforma o coração. Não.
Vivemos o cristianismo que se conforma com esta era, com este século. Não somos mais os inconformados que têm a mente transformada pela renovação poderosa da palavra. Por que tantos escândalos na igreja? Por que tantos escândalos no seio evangélico? Por que um indivíduo abre um canal no YouTube com o nome de Fuxico Gospel e dá certo? Por que tanta vergonha alheia? Por que a igreja vive em dias em quando ela vai exortar o mundo aponta o dedo de volta? Por quê? Porque, irmãos, temos vivido como se Cristo ainda estivesse no túmulo. Estamos vivendo uma devoção sem compreensão real do Evangelho. Estamos vindo aos cultos como aquelas mulheres estavam indo ao sepulcro para ungir um morto no domingo de manhã. Quantos de vocês não vêm aqui domingo após domingo e prestam culto a Cristo como se ele ainda estivesse morto e não vivo? Quantos de vocês ouvem a palavra do Cristo vivo, mas não se comprometem com ela e reagem à vida como se estivessem ouvindo a mensagem de um Cristo morto? Quantos de vocês não vivem suas vidas matrimoniais, empresariais, universitárias, profissionais, ministeriais, como se estivessem servindo a um Cristo morto e não um Cristo vivo? Devoção sem compreensão. Creem, mas não entendem. Creem, mas vivem como se Cristo não tivesse ressuscitado e que irá voltar uma segunda vez como juiz. Indo um pouco mais adiante, além da devoção sem compreensão, a maior preocupação delas era quem removeria a grande pedra da entrada. A pedra era do tamanho de 1,80 por 1,20. 1,80 por 1,20. Era isto que ocupava os pensamentos delas. Pois não adianta a gente ter especiarias e ter tudo preparado, mas não ter acesso ao corpo. Tudo seria em vão. Aqui está outra excelente ilustração do como grande parte da igreja vive o cristianismo. Ou seja, não apenas como se ele ainda estivesse no túmulo, mas também que precisamos fazer alguma coisa para ajudá-lo finalmente. Como o reino avançará? Como a igreja vai crescer afinal? Como o evangelho avançará? Então estamos sempre olhando para a pedra. Estamos sempre olhando para a dificuldade. Estamos sempre pensando na pedra. A pedra é o problema. A pedra da incredulidade, a pedra do ateísmo, a pedra do intelectualismo cético, a pedra do mau testemunho, a pedra da falta de recursos, a pedra do medo, da vergonha pública, a pedra do pessimismo, a pedra da política. Há sempre uma pedra. Nós acreditamos que há sempre uma pedra que atrapalha Deus. Há sempre uma pedra que nos atrapalha a servir a Cristo. Há sempre uma pedra pelo caminho. Esses dias eu conversava com um irmão que nitidamente ele estava à beira de um colapso, irmãos. Nunca vi aquilo. À beira do desespero, dizendo que esse país vai acabar. Esse país vai acabar. Do jeito que está indo, vai acabar. A violência desenfreada, a corrupção política no grau máximo. Ele dizia que tudo era só uma questão de tempo. É um caos só. Automaticamente, olhei para ele e detectei. Aí está um homem, olhando para a pedra, preocupado com a pedra, como se Cristo não fosse o Senhor da história e do tempo. Vivemos constantemente envoltos em projetos, criamos comissões, contratamos pessoas, fazemos campanhas, tudo para removermos a pedra. Nossa preocupação é a pedra. Como ajudaremos Deus com seus planos? Como faremos a igreja crescer exponencialmente? Quantas vezes, irmãos, não pensamos assim no ministério, nos departamentos, na obra de Deus? Quantas vezes não idealizamos servir a Deus, mas nada fazemos preocupados porque tem uma pedra de estorvo? Porque tem uma pedra. Essa pedra aparece no caminho. O que significa tudo isso, pastor? Devoção sem compreensão.
Eu não estou dizendo que a vida cristã é um reduto de inúteis, onde Deus faz tudo e não fazemos nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que por termos uma baixa compreensão do Evangelho, acreditamos que se não fizermos nada, o reino de Deus será derrotado. Aquelas irmãs acreditavam que podiam ajudar Jesus numa decomposição menos fétida. Como se o corpo de Nosso Senhor fosse ficar lá até a ressurreição no último dia. Permita-me dar mais um passo neste assunto. Além da igreja, de certo modo, aqui está também a melhor representação de como o homem natural percebe a Deus. Ele precisa fazer alguma coisa para ter acesso a Ele. Ele tem de fazer algo para conquistar o agrado de Deus. É a salvação pelas obras. Ele gasta tempo pensando em como vai chegar ao céu, como vai agradar a Deus, o que ele pode fazer realmente para receber o sim na porta do céu, para que o passaporte dele seja carimbado, o que realmente ele pode fazer para receber o amém de Deus. O que são as demais religiões do mundo? O islamismo, o catolicismo romano, o budismo, o espiritismo, senão uma tentativa de remover a pedra para ter acesso a Deus. Se não essa tentativa, todas elas estão nesta categoria, irmãos. Pensando em como remover a pedra, como subir ao céu, como descansar no paraíso de Deus. Então elas criam seus próprios meios, seus próprios esforços, suas próprias ideias. Porém, é tudo em vão. Assim como a força daquelas mulheres era insuficiente para remover aquela tamanha pedra, assim também os esforços do homem natural, por meio de imagens de esculturas, ladainha, procissões, penitências, alcorão, budismo, espiritismo, seja lá o ismo que for, é absolutamente em vão. Todavia, o que estou querendo dizer a vocês é que esta preocupação com a pedra não seria necessária se tão somente elas crescem na totalidade da mensagem de Cristo. Se tão somente elas tivessem lembrado do seguinte: bem, ele disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Tudo que a gente precisa fazer então é esperar. Ele falou que iria voltar. E que depois iria adiante de nós para a Galileia, que nos encontraria lá. Vocês lembram? Lembra Maria Madalena? Lembra Salomé? Lembra Maria, mãe de Tiago? Então vocês lembram? Era só aguardar, só esperar. Mas elas não fizeram assim, elas acreditaram que ele ainda estaria no túmulo domingo de manhã, não compreenderam a mensagem da ressurreição. Daí a preocupação com a pedra. Sempre que nós temos uma baixa compreensão do Evangelho, nós estaremos preocupados com as pedras desta existência. As pedras da vida e do caminho. Eu acho que foi Carlos Drummond de Andrade que disse: no meio do caminho há uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho há uma pedra. Então a gente está sempre aí travado por causa da pedra. Tudo isso por quê, pastor? Porque nós temos uma devoção sem compreensão. A gente canta, mas não sabe o que está cantando afinal. A gente ouve, mas não sabe o que está ouvindo afinal. Enfim, a gente crê, mas não sabe por que crê. Todavia, queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque misericordiosamente Ele resolveu mostrar a elas que tal preocupação com a pedra era totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. O próprio Deus dissolveu a preocupação delas, removendo a pedra. E aí, volte comigo, por favor, ao versículo de número 4, do capítulo 16. E tem particularidades aqui que precisamos entender e aprender. E olhando, viram que a pedra já estava removida.
Observe, o verbo grego aqui para o termo já estava removida ou removida é apokekilistai. Apokekilistai. Este é o tipo de verbo usado como passivo divino. Passivo divino, ou seja, Deus não aparece na cena, mas a ação é atribuída a ele. Deus não aparece na cena, mas a ação, todos sabem, que é dele. Logo, fora o próprio Deus que removera a pedra. Mateus chega a dizer que foi o anjo. Mas o anjo de Deus, enviado por Deus, logo quem não estava por trás da ordem que o anjo tinha que cumprir era Deus. Então quem foi que removeu? Deus. E o poder que o anjo tem é de Deus. Então Deus removeu a pedra. Qual é a grande mensagem desse versículo 4? Preste atenção. A grande mensagem deste versículo 4 é que Deus não removeu a pedra para Jesus sair. Ele removeu para elas entrar. É interessante isso. Deus não removeu a pedra para Jesus sair. Removeu para elas entrarem. Sem o poder de Deus, elas nada poderiam fazer. Não poderiam dar um passo sequer para dentro do túmulo, queridos irmãos. Assim somos nós. Sem a ação primeira de Deus, nada poderemos fazer para sermos salvos. Logo, entenda bem, Deus não enviou seu Filho porque precisa de nós. Ele enviou seu Filho porque nós precisamos dele. E tudo o que precisamos fazer para ser ajudados por Deus é crer na mensagem completa do Evangelho. Creia no Evangelho, creia, essa é a mensagem. Foi isso que Paulo escreveu no início da carta aos Romanos, quando disse o seguinte. Vocês lembram o que Paulo disse? Venha comigo a Romanos capítulo número 1, por favor. Romanos 1. Verso de número 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Note, é isto que leva homens pecadores a confiar no Evangelho. O poder de Deus. O poder de Deus foi o que removeu aquela pedra. Não é o nosso poder que muda as condições, é o poder de Deus. É o poder de Deus que opera grandiosamente, gerando fé e entendimento correto da mensagem cristã no coração do homem caído e pecador. Por isso que o profeta vai dizer, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É a ação poderosa de Deus. Aqui está o início da vida espiritual de um homem. Deus precisa agir primeiro e sozinho. Não há como ajudá-lo a lhe salvar. Você não pode ajudar a Deus a lhe salvar. Você não pode ajudar a Deus a abrir seus olhos espirituais, a dar-lhe a fé necessária para crer. Você não pode. Se Deus não remover a pedra da morte espiritual, continuaremos como estas mulheres, pensando numa forma de como remover a pedra, mas sem qualquer esperança final. A pedra é muito grande, diz o final do versículo 4. O desafio é enorme, não há como remover, não há. Deus tem de agir primeiro se ele quiser salvar um homem, é assim. Do contrário, aquele homem continuará perdido, absolutamente perdido e absolutamente perdido. Venha comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João. Vamos analisar alguns textos rapidinho. João, capítulo número 6. João 6. Verso de número 37, para começar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É Jesus falando.
e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Veja, todo aquele que o Pai me dá, o Pai precisa dar a Cristo o nome, o endereço, tudo da pessoa. É esse aqui. Agora veja o verso de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora veja o verso número 65 do capítulo 6. 65. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Veja, a obra do Pai precisa agir, o poder de Deus precisa agir primeiro para que aquele homem e aquela mulher venham a Cristo. Salte comigo para Efésios, texto riquíssimo e conhecidíssimo aqui desta igreja, capítulo número 2, versículo número 4. É conhecido, mas a gente precisa ler sempre. Lembrem que do versículo 1 ao versículo 3, Paulo estava falando qual era a nossa condição e qual é a condição atual dos homens que não têm Cristo como Salvador. Qual é a situação atual dos homens que não têm Cristo como Salvador, pastor? Agora eu fiquei curioso, então vamos lá. Veja do versículo número 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estes são os filhos da desobediência, aqueles que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, eles são os filhos da desobediência. E o diabo está atuando neles. Verso 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, quando não éramos cristãos, crentes, nascidos de novo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora o verso 4. Mas Deus... O Dr. Martin Lloyd Jones tem uma mensagem só nessa conjunção adversativa. Mas Deus... Ele era brilhante. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Quem foi que lhe deu vida espiritual juntamente com a pessoa do Filho dele? O próprio Deus. Que maravilha, que glorioso privilégio. Agora venha para Filipenses, capítulo número 1, por favor. Filipenses 1, verso de número 6. Eu estou apresentando a vocês a ação monergística de Deus. Estou certo de que aquele que terminou boa obra em vocês, é o que está escrito aí? Não. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou. Não tinha como você começar. Meu Deus, como isso é claro nas Escrituras, ainda tem gente que nega isso aqui. Que nega. Capítulo 2, versículo número 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Todos esses textos apontam para uma ação monergística na salvação do crente. É Deus quem inicia o processo. É Deus quem remove a pedra. Sozinho, sem colaboração humana. O homem tem uma pedra gigante de morte espiritual que ele não pode remover sozinho, mas Deus pode. Deus pode. E ele pode sim, por seu poder, remover as pedras de quem ele quiser e salvar. Aliás, tudo o que diz respeito à vida cristã, tudo. A vida espiritual do crente, em todos os quadrantes, ela é carente do poder de Deus operando e realizando. Sem o poder de Deus, o crente cai. Sem o poder de Deus, o crente se desvia, vai embora. É o poder de Deus operando que faz você acordar crente em Jesus todas as manhãs. Saiba disso.
Sem este poder agindo em você, na primeira tentação, você é totalmente destruído. Na hora que Deus tirar os freios da graça dele, da sua mente, você cai. Vocês lembram de Sansão? Lembram do que aconteceu com ele quando o poder de Deus já não mais operava em sua vida? Sim, ele fracassou terrivelmente. Fracassou. Assim é com todo aquele que acredita que pode viver a vida cristã sem o poder de Deus operando em sua vida. Fracassará total e absolutamente. Não há como ir avante, não há como dar um passo sequer à frente. Não há. Sem o poder de Deus, você não será um pai cristão, uma mãe cristã, um profissional cristão, um empresário cristão, um estudante cristão que testemunha fielmente a fé bíblica. Você não será. Você, eu e qualquer um que aqui está, fracassará terrivelmente sem o poder de Deus em nossas vidas. Sem o poder de Deus. Então, cientes disso, tudo o que precisamos fazer é pedir que Ele venha poderosamente, remove esta pedra que nos impede de servi-lo fielmente, que nos salve, nos avive, nos fortaleça, salve nossos familiares ainda descrentes, nos socorra em nossas fraquezas e nos sustente com mão poderosa, porque somente esse poder pode nos salvar do desespero eterno. Precisamos que o Senhor haja poderosa e diariamente em nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas, se quisermos estar livres das grandes pedras que estorvam a vida piedosa do cristão e que o transforma em um fracasso. Precisamos pedir que o Senhor nos encha do seu poder. As pessoas pensam, quando falam em poder de Deus, nessas manifestações super, ultra, mega, hiper, giga, grandonas do poder de Deus. Raios caindo, trovões. Você precisa do poder de Deus para todos os dias acordar crendo no Evangelho. Para ser fiel nas horas mais cruciais da vida. No calor da batalha. Quando a tentação mais aperta, é ali onde você precisa do poder de Deus. Em Sofonias 3,17, o profeta escreveu: o Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Segundo aos Coríntios 12:9, o apóstolo disse: então ele me disse, falando que Deus disse a ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em 2 aos Coríntios 13:4, ele disse, falando de Jesus: porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus, para o bem de vocês. E em Efésios 6:10, ele exorta aos irmãos: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está este magnífico poder, esta magnífica força, esta magnífica onipotência em que você deve confiar para viver a vida cristã diariamente. Sem este poder em sua alma, você será abalado profundamente e rapidinho. Nunca esqueça, olhe para mim, nunca esqueça do inimigo de nossas almas. Nunca esqueça do diabo, de Satanás. Ele é um ser muito poderoso e astuto. Ele é um ser ele faz dos homens deste mundo como bonecos em suas mãos. Como bonecos. É um poder medonho que Satanás tem. Logo, por esta razão de batalha espiritual diária contra o diabo, também, contra o mundo e contra a nossa própria carne,
não podemos abrir mão de viver cheios do poder de Deus. No Salmo 105, verso 4, o salmista diz: busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Concluo, portanto, dizendo, irmãos, que precisamos crer e compreender na totalidade da mensagem do Evangelho. Do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Então, não viveremos uma devoção pagã, cega, mas desfrutaremos dos reais benefícios do poder de Deus a caminho do céu. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por tua palavra. Diante de tudo que vimos aqui, por meio da baixa compreensão que estas amadas irmãs tiveram, podemos extrair lições preciosas para as nossas vidas. E assim, ó Deus, buscar a tua face, para que o Senhor nos fortaleça com o teu poder. Para que o Senhor seja o nosso castelo forte diariamente. Para que o Senhor fortaleça o nosso coração e nos encha da graça. Ó Deus, nós não poderíamos nos salvar por nós mesmos. E o Senhor veio e removeu aquela pedra a qual impedia o acesso que poderemos ter, ó Deus, ao teu Filho. O Senhor removeu esta pedra e hoje, sim, ó Deus, nós podemos conhecer do teu poder na salvação. Mas também rogamos que o Senhor nos dê, ó Deus, poder e graça do teu Espírito Santo para viver a vida cristã diária, cheia, ó Deus, do teu amor e da tua misericórdia. Testemunhando fielmente, como gente diferente, como gente que é sal e luz neste mundo, gente que incomoda as consciências pecaminosas, gente, ó Deus, que é taxado de louco e de doido, porque crê na mensagem de que o teu Filho ressuscitaste dentre os mortos. Sim, ó Deus Santo, te peço por mim e pela tua igreja, fortalece o nosso coração, Senhor, para que tenhamos uma devoção, mas uma devoção com compreensão, uma devoção com entendimento. Não sejamos tapados, ó Deus, como aqueles que são zelosos, porém não têm entendimento. Que o Senhor nos deu sempre um coração educado, completamente educado, no teu evangelho e na tua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez Castelo Forte. Vamos pedir graça ao Senhor que seja o nosso castelo forte e assim possamos desfrutar da sua poderosa mão em nossas vidas.